Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia, o seu podcast, o seu programa semanal de direito tributário. E diga-se de passagem, no Brasil não tem uma semana que não aparece uma novidade, não é verdade? E hoje nós vamos começar o programa número 160, o programa carnavalesco, em pleno domingo de carnaval. Nós vamos comemorar falando sobre direito tributário e o tema da semana é o acordo feito entre OAB e a Fazenda Nacional, né? E a Procuradoria da Fazenda Nacional na ADI de número 7347, no tocante ao voto de qualidade lá no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Bom, a gente começa do começo, pontuando essa discussão, já que a tributologia estava de férias, a gente não falou sobre a MP 1160, não é verdade? A MP 1160, ela, na verdade, trouxe de volta o voto de qualidade, né? Como funciona o processo administrativo fiscal na esfera federal brasileira? Até a MP 1160, estava sendo aplicado um empate favorável ao contribuinte. Deixa eu explicar melhor. Quando você recebe um auto de infração, você tem o direito de se insurgir contra esse auto de infração, fazendo uma impugnação administrativa. Essa impugnação administrativa, ela é julgada na primeira instância pelas delegacias de julgamento da Receita Federal. As delegacias são compostas por auditores da Receita Federal. São auditores da Receita Federal. Já a segunda instância administrativa, ela é composta, é um órgão paritário composta por representantes da Fazenda e por representantes do contribuinte, representantes do fisco, né, para ser mais exato, e representantes do contribuinte. E essas câmaras, né, de julgamento, elas são todas paritárias, mesma quantidade de representantes do fisco e mesma quantidade de representantes do contribuinte. Historicamente, a solução sempre foi por meio do voto de qualidade, ou seja, se houvesse um empate, na dúvida, quem desempataria seria o presidente do respectivo órgão colegiado. E o presidente sempre é um representante da Fazenda, tá? Como sempre é um representante da Fazenda, havia um temor de que essas votações seriam sempre favoráveis ao fisco e não ao contribuinte. A Lei 13.988, lá em 2020, ela alterou a sistemática do voto de qualidade, retirou o voto de qualidade e aplicou o empate favorável ao contribuinte. A Receita chiou pra caramba, disse que o contribuinte iria votar em bloco, que não haveria mais debate, etc, etc, etc. E como se os representantes contribuintes que estavam no CARF à época, ou que estão hoje, ou que já estiveram, fossem pessoas que não tivessem conhecimento jurídico, que não é o que acontece, né? A grande maioria dos conselheiros é extremamente apta, é extremamente capaz e experiente de dar boas decisões técnicas favoráveis ao fisco ou ao contribuinte. Isso também acontece pelos representantes da Fazenda. Apesar de sabermos que o cachimbo entorta a boca, por óbvio, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Mas aí a Fazenda, na época, chegou a se manifestar, vamos renunciar aos cargos de conselheiro, uma confusão terrível. Chegou a haver a ADI, as ADIs foram ao STF, e o STF já tinha votos favoráveis ao contribuinte, pelo fim do voto de qualidade. Pelo fim do voto de qualidade, mantendo o empate favorável ao contribuinte. Então, houve um represamento de processos de alto valor para que não houvesse um empate favorável ao contribuinte. E com a MP 160, voltou o voto de qualidade. Voltou o voto de desempate por parte do representante da Fazenda. E é engraçado que com esse retorno, logo na primeira sessão de 2023, com a sistemática do voto de qualidade reinstalada, os processos de maior valor foram todos decididos por voto de qualidade e todos decididos favoravelmente ao fisco e não ao contribuinte. O que era esperado, por óbvio, né?
Ah, Gabriel, por que por óbvio? Você quer dizer que o representante da Fazenda não vota de forma técnica, vota favorável à Fazenda? Gente, veja, ele é um representante da Fazenda, ponto. Ele está ali para representar a Fazenda. O cara a vida inteira defendeu o fisco, sabe? E quando eu estou usando a expressão Fazenda Pública, gente, é a expressão Fazenda Pública de forma genérica, tá? Eu sei que ali é um auditor da Receita Federal, na Fazenda está o procurador, eu sei de tudo isso, óbvio que eu sei. Eu estou aqui simplificando uma lógica, porque o tributologia não é só para técnicos, é também para pessoas que querem entender o assunto, né? Meu objetivo aqui é explicar para quem sabe, mas também para o leigo, que queira entender o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Bom, e aí o que acontece? Começa a briga, né? O fim do voto de qualidade é bom ou é ruim? O voto de qualidade é bom ou é ruim? Né? O fisco, a Receita, lança slides dizendo que órgãos de julgamento paritários não existem no mundo inteiro, só existem no Brasil, que o objetivo é revisar o auto de infração. Gente, é um tribunal de julgamento, caramba. Tem que ter uma lógica equitativa, jurídica, justa. E aí, eu vou dar minha opinião. Eu sou contra o empate favorável ao contribuinte. Eu sou contra o voto de qualidade. Ambos são soluções ruins. Ambos privilegiam um lado quando você deve buscar a justiça. E o equilíbrio da justiça é exatamente você ter um julgamento imparcial. Que não vai acontecer no caso de empate, de um modo geral. Eu estou generalizando, você pode dizer que eu sou burro, porque toda generalização é burra. Mas você tem esse risco de acontecer, óbvio. E também no voto de qualidade você tem o risco de todas as decisões em voto de qualidade serem favoráveis à Fazenda e não ao contribuinte. É claro que esse risco existe, né? E eu sempre disse que haveria necessidade de um caminho do meio, sabe? Uma suspensão automática da exigibilidade do crédito, porque em caso de dúvida, gente, em caso de dúvida você não pode ir à frente com uma exação fiscal. Uma exação fiscal que numa execução fiscal vai representar uma penhora, vai representar um bloqueio de bens, vai representar um cisbajude na conta da empresa que não vai poder pagar nem funcionário. Você não pode, na dúvida, tocar para frente uma discussão que, poxa, efetivamente não se sabe se ela está correta, se aquela cobrança está correta ou não. Então eu sempre sugeri um caminho do meio. O caminho do meio que eu sugeria era uma suspensão automática da exigibilidade do crédito pelo empate, e a partir dali o contribuinte teria o prazo de 180 dias para ingressar com uma ação anulatória, e ao ingressar com essa ação anulatória teria uma suspensão automática da exigibilidade do crédito para o judiciário rever o que foi dito. Por outro lado, se o contribuinte nada fizesse, caberia uma execução fiscal e aí você segue o fluxo normal dessa situação. A Fazenda chegou, gente, isso é até engraçado, a Fazenda chegou a ventilar a possibilidade de ingressar com uma ação anulatória da decisão administrativa favorável ao contribuinte. Isso é um absurdo. Quem vai ser o autor da ação? União. Quem vai ser o réu? União. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Sabe? Essa litigância, essa beligerância precisa acabar. Isso precisa acabar. Isso tá errado. Tá tudo errado. E aí eu li com bons olhos, primeiro, que a ADI, promovida pela OAB, aliás, que a OAB promoveu uma ADI. A OAB, e aí fica uma crítica construtiva, ela se manifesta muito pouco em assuntos muito relevantes, né? O STF, então, recebeu a ADI número 7347, promovida pelo Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, né? E foi protocolado essa semana, né, um acordo, né? Um acordo celebrado entre a OAB, o Ministério da Fazenda, a Procuradoria da Fazenda Nacional, representante de grandes contribuintes e advogados especializados em matéria tributária e processo administrativo fiscal. Houve um diálogo, né, que é uma ferramenta para você julgar e resolver esses assuntos sem sombra de dúvidas, né? E aí o que ficou decidido nesse acordo entre a OAB e Fazenda Nacional? Ficam excluídas as multas, ou seja, em caso de empate, continua o voto de qualidade, vai continuar havendo voto de qualidade, e se for favorável à União, ficam excluídas as multas e é cancelada a representação fiscal para fins penais. Porra, mas isso é óbvio.
Se você tem dúvida se aquele auto de infração deve prosseguir, como pode ser mantida uma conduta dita como criminosa? Isso não pode. Isso é um absurdo. Isso é um assinte. Então você cancela automaticamente, em caso de empate, a representação fiscal para fins penais e cancela as multas. Tá? E cancela as multas. Inclusive para os casos já julgados pelo CARF e ainda pendente de mérito, na análise de mérito no Tribunal Regional competente. Isso aqui é muito interessante, porque os casos que foram julgados pelo CARF e que estão pendentes de análise nos TRFs teriam o impacto deste acordo. Você tem o fim da representação fiscal para fins penais e a exclusão de multa no caso de pagamento. Tá? Na hipótese de julgamento do processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade, desde que haja manifestação, a efetiva manifestação do contribuinte para pagamento no prazo de 90 dias, você exclui também os juros. Cara, isso é sensacional. Você tem uma redução aí, excluindo juros, de aproximadamente 30%, de um modo geral, sabe? E esse pagamento pode ser feito em até 12 parcelas. Percebe como o meio termo sempre é o melhor caminho? 12 parcelas sem juros daquele débito que estava acumulado, sem a multa. Sabe? É claro que se não houver o pagamento em 90 dias ou se o parcelamento foi inadimplido, os juros serão retomados, né? Também será possível a utilização de crédito de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, que seria titularidade do sujeito passivo, né? É interessante, é possível, é claro que vai ter regulamentação específica. É possível a extinção do crédito por meio de saldo negativo. Esse acordo foi muito legal, gente. Esse acordo foi muito legal. Agora, e se o contribuinte não fizer o pagamento? Bom, se o contribuinte fizer o pagamento no prazo de 90 dias ou aderir ao parcelamento de 12 meses, os créditos serão definitivamente constituídos e serão encaminhados para inscrição em dívida ativa da União em até 30 dias. Em até 30 dias. Né? Aí você vai ter a não incidência do encargo previsto no artigo 1º do Decreto 1025, né? O encargo previsto no artigo 1º do Decreto 1025 nada mais é, né, do que efetivamente Decreto-Lei 1025 de 1969, tá? Isso está no artigo 1º, que diz que é fixada no valor correspondente ao mês de vencimento do provedor Fazenda, provedor República, passar variável de remuneração. Na verdade, o artigo 2º, né, ele faz referência ao artigo 1º, o artigo 1º não fala muito disso não, mas vamos lá. É declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da dívida ativa, passando a taxa no total de 20% paga pelo executado, a ser executado aos cofres públicos, a ser recolhido aos cofres públicos. Então, você tira o encargo de 20%, que já é adicionado à dívida ativa, né? Além disso, você não vai aplicar o artigo 25, parágrafo 9º, azão, artigo 25, parágrafo 9º, azão, se no curso de 90 dias os débitos efetivamente poderão ser objeto de certidão de regularidade fiscal. Então, dentro de 90 dias, o indivíduo vai ter uma certidão positiva com efeito negativa, né? Aí só mais um detalhe, é possível a utilização de precatório. É possível a utilização de precatório de acordo com esse acordo celebrado entre a OAB e a Fazenda Nacional na ADI 7347. Eu acho que foi uma solução boa, sendo bem honesto. Eu não vou criticar essa solução, pelo contrário. Eu acho que essa proposta é um avanço, Você aplica, né, o artigo 112 do CTN, quando você afasta a multa, você aplica de forma retroativa. Você finalmente está aplicando em matéria tributária uma coisa chamada indúbio pro réu, que seria facilmente traduzida no indúbio pro contribuinte, sabe? Reduzindo o valor cobrado. Eu sou muito a favor desse acordo.
E eu acho que esse acordo ele traz uma solução para a própria conversão da medida provisória 1160, porque ela ainda vai ser discutida no Congresso. Esse é um ponto relevante. A MP 1160 ainda vai ser objeto de discussão no Congresso e não sabemos quais serão as cenas do próximo capítulo. Mas uma coisa é fato. Esse acordo é um excelente caminho, para a solução do problema do voto de qualidade. Continua. Mas o indivíduo vai poder pagar sem multa em até 90 dias. Vai poder pagar sem juros em até 90 dias. O indivíduo vai poder parcelar, ele vai ter certidão positiva, efeito negativa. Se for para inscrição, não vai ter 20% de adicional. Ou seja, você percebe que há caminhos para solucionar e temos que acabar com essa beligerância entre contribuinte e fisco. Bom, esse era o tema do nosso Tributologia de Carnaval. Tributologia 2023 começa agitado, com muita animação. Eu desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo carnaval, afinal de contas, desde 2020. Esse é o nosso primeiro carnaval na época correta. Aproveitem, curtam, se hidratem. E para quem está estudando, não deixe de estudar, porque esse pode ser o seu último carnaval sem realizar o seu sonho, antes de realizar o seu sonho. Foca no seu objetivo que vai dar tudo certo. Um beijo enorme. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, faça o mesmo para você que está ouvindo o podcast na sua principal plataforma de podcast. Um beijo grande para você. Semana que vem tem mais Tributologia. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.